Olá, tudo bem contigo? Danilo Godoy aqui e hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente, que eu ouço constantemente as pessoas me perguntarem, que é o seguinte: Danilo, qual é a hora de empreender? Então, eu tenho visto uma crescente das MEIs, que são as microempresas individuais, e existe um número muito grande de pessoas que está saindo do emprego e abrindo a sua própria empresa, tendo o seu próprio negócio. E as pessoas me perguntaram, Danilo, qual é o momento certo para empreender? Qual que é a melhor hora para fazer isso? Bom, gente, na verdade é o seguinte, não existe um momento certo, tá? O que acontece, o que vem acontecendo hoje é que as pessoas elas têm, por conta de uma insatisfação no trabalho, elas têm optado por sair do trabalho, por abrir mão do emprego e começar a empreender. Então, o primeiro passo aqui, na verdade, é você entender se essa insatisfação com o trabalho é com o trabalho, se é com o chefe, se é com as pessoas que fazem parte do trabalho, se é com o ambiente de trabalho. Então, aí você entender se essa insatisfação é com o local onde você trabalha, de uma maneira geral, tá? Ou se é realmente que você não quer mais trabalhar com aquilo. Porque tem pessoas que elas têm um desejo de trabalhar com diferentes áreas, com diferentes coisas, porque elas confiam, elas acham, elas acreditam que elas podem trabalhar com muito mais coisas, que elas gostam de trabalhar com muito mais coisas, que elas não suportam, por exemplo, a rotina. E o mundo empreendedor, ele é totalmente diferente do mundo corporativo, do mundo da carteira registrada, do emprego, tá certo? Então, isso é muito diferente, são dois mundos completamente distintos, tá certo? O mundo empreendedor, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais flexível, exige outras habilidades, outras características das pessoas. Então, o momento ideal para você empreender, primeira coisa é você identificar se a sua insatisfação, por exemplo, está ligada com o trabalho ou se está ligada com alguma coisa dentro do trabalho. Então, definir esses dois pontos. Maravilha, Danilo, não quero mais empreender, não quero mais trabalhar, não quero mais o mundo da carteira assinada, da carteira registrada. Quero empreender. Qual que é o meu momento? E aí eu vou te dizer o seguinte: a melhor hora para você fazer isso, primeiro, é você se planejar, é você ter uma estrutura financeira que comporte você fazer essa transição. Então, primeiros passos aqui é você começar a pesquisar o que você realmente gosta de fazer. Quais são as áreas, os temas, os assuntos que você tem interesse. E aí você começar a procurar alternativas, oportunidades de negócio que estejam conectadas, que estejam ligadas com esse tema que você gosta, que você tem interesse. Para que você possa empreender em algo que você realmente goste, que você tenha prazer em fazer. Então, por exemplo, Danilo, eu gosto de comida, então talvez uma área legal para você seja um restaurante, tá certo? E aí você também pode pesquisar, que tipo de restaurante? Restaurante mexicano, restaurante japonês, tailandês, árabe? Qual é o tipo de restaurante que você mais gosta, que você tem mais atração, que te chama mais atenção, que você tem prazer em comer, talvez, tá certo? Então, é você começar a entender, você começar a procurar entender quais são as áreas do teu interesse. E aí, uma vez que você sabe, por exemplo, é um restaurante que eu quero, então você começar a se planejar financeiramente para você abrir o teu restaurante, ou seja, numa franquia, ou seja, da forma como for, você se planejar financeiramente, então ter uma estrutura financeira para que você consiga fazer a transição. E aí, passo número 2 é você justamente se estruturar para que você tenha um plano, tenha um planejamento, tá certo? E o planejamento financeiro, a estrutura financeira faz parte desse planejamento, tá? Então são dois itens de atenção que na verdade eles se unem num só, que é a estrutura financeira e um planejamento de como é que tudo vai acontecer. Então, hoje eu estou no mundo corporativo, estou empregado e eu quero empreender. Então, quais são os passos? Quais são aqui todos os passos que eu devo seguir, que eu devo fazer, que eu devo realizar para conseguir sair do emprego, ter a minha estrutura financeira, para conseguir encontrar uma oportunidade de negócio, para eu abrir esse negócio e até a hora que ele começar a gerar caixa, começar a gerar dinheiro para você. Portanto, a tua estrutura financeira, o teu planejamento, eles devem estar compostos, é uma coisa ligada na outra. Por isso que eu disse que são dois pontos, mas que na verdade é uma coisa só, é um conjunto de duas coisinhas, mas que formam uma única coisa, tá certo? Então, é você ter essa estrutura para que você consiga, então, fazer essa transição, para que você consiga sair do mundo corporativo e chegar no mundo do empreendedorismo, só que
o mundo do empreendedorismo onde ele já está te gerando caixa. Tudo bem? Então é todo esse espaço aqui para que você consiga fazer isso numa boa, sem ter que ficar pegando empréstimo daqui, empréstimo dali, fazendo uma coisa consciente, uma coisa tranquila, sem você correr tantos riscos, tá certo? Uma coisa planejada, uma coisa estruturada. Fechado? Então, não existe um momento ideal, um momento certo para você empreender, tudo bem? Não existe agora é o momento certo. Não, não existe isso. Sabe por quê? Olha só, o dono do McDonald's, tá? A pessoa que levou o McDonald's para todo mundo, ele começou a empreender com mais de 60 anos. Ele começou o McDonald's com mais de 60 anos, tá certo? O Coronel Sanders, que é dono do KFC, da franquia KFC, ele começou com mais de 80 anos, quase 85, se eu não me engano. Então, percebe que não tem uma hora certa, não tem um momento ideal. O ponto é você se estruturar, você ter uma estrutura financeira para que você consiga fazer isso, uma estrutura financeira e um planejamento para que você consiga fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira sutil, sem você precisar correr riscos gigantescos, tá certo? Então, fica aqui a minha dica para você sobre o momento, o famoso momento ideal aqui para você fazer a sua transição de carreira, para você sair do mundo corporativo, o mundo do empregado para o mundo empreendedor, tá certo? O mundo onde você emprega outras pessoas, tá certo? E até uma dica extra aqui. Aqui no Brasil, a gente chama as pessoas de empresário, né, de dono de negócio, de empreendedor. Lá nos Estados Unidos, a gente chama as pessoas de empregadores. É uma boa diferença, não é verdade? Que tal se a gente começar a usar esse conceito aqui no Brasil? As pessoas que são donas de negócio, ao invés de chamar elas donas de negócio, empresários e tudo mais, porque hoje em dia, inclusive, tomou um sentido meio conotativo, né? A pessoa que é empresária, ela é super capitalista, ela só quer explorar as pessoas. E não é isso. Essas pessoas, elas são empregadoras. Elas dão novas oportunidades de negócio para outras pessoas. Elas fazem a economia do Brasil girar também, do nosso país girar. Fechado? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço e a gente se vê em breve. Até!